amores, e sejam bem-vindos à parte 2 aí do meu vídeo, recapitulando aqui o meu trabalho e as coisas que eu fiz nesse último ciclo da minha vida, nos últimos 9 anos. Se você não assistiu a parte 1 e tá interessado em ver uns desenhos mais antigos, volta lá, dá uma olhadinha, que a partir de agora a gente vai começar a falar dos meus trabalhos a partir de 2019. Vamos lá! E eu acho que o meu trabalho, ele realmente tem a cara das coisas que eu produzo hoje a partir de 2019. No começo de 2019 eu ainda tava fazendo muita coisa em preto e branco, então tanto no meu estilo, que eu acho que aqui já tava com uma cara muito mais parecida com o meu estilo atual. Se eu olho coisas lá de 2016, eu sinto que o estilo que eu tava trabalhando tava muito mais próximo do início, lá de quando eu ainda tava fazendo aquelas coisas de anime, coisa e tal, do que os meus trampos de 2019, que são muito mais próximos das coisas que eu faço hoje. Então eu acho que aqui entre 2016 e 2019 que foi essa transição meio que pro estilo que é o que vocês conhecem que eu faço, né, na real. Quando o pessoal fala, porque é o estilo da Mia, coisa e tal, e é realmente essa coisa aqui que eu consigo ver mais característico. 2018 tinha bastante disso, mas 2019 que eu acho que ele fica com a cara das coisas que eu faço hoje. Ainda trabalhava algumas coisas de realismo, na verdade eu ainda trabalho coisas de realismo ainda hoje em dia, muito menos porque perde o encanto quando você aprende a fazer realismo. Eu não sei se é assim com todo mundo, mas quando você consegue fazer realismo, você acaba naquela tipo, ok, eu só tô copiando essa foto, o que eu consigo fazer além disso, saca? Então, por isso que eu gosto de trabalhar muito mais no meu estilo, as minhas criações, os meus personagens, porque eu sinto que eu tenho muito mais esse espaço, esse arcabouço criativo do que realismo. Então é uma coisa que eu faço de vez em quando eu acho que faz sentido com a arte, mas é uma coisa que eu faço com muito menos frequência, então aqui é um dos exemplos de realismo mais recentes que eu trabalhei. E no começo de 2019 foi quando eu finalmente comecei a comprar marcadores coloridos e daí eu comecei a produzir trabalhos mais coloridos. Então eu saí daquela época preto e branco, que era mais um preto e branco forçado do que um preto e branco conceitual na minha vida, e eu comecei a realmente trabalhar mais coisas com cores. Então, a partir desse momento aqui, vocês vão ver mais coisas disponíveis aí no meu Instagram, se vocês olharem lá. Eu tenho muito mais trabalhos a partir dessa época de 2019 pra cá. E eu sinto que, mais ou menos por aqui, é esse amadurecimento final da minha arte nesse arco, né? Nesse arco. Então, é claro que eu sinto que eu tenho muito mais pra amadurecer, é óbvio, lógico, evidente. Gente, pelo amor de Deus, eu vejo todas as desgraças e todos os erros da minha arte e fico sofrendo enquanto vocês falam que tá lindo. E eu tô tipo, não, mas esse braço tá horrível! Mas tudo bem, gente, faz parte, acontece. Mas a partir daqui eu sinto que é esse amadurecimento final. Então eu acho que o que eu já manjava bem por aqui é o que eu tava manjando aqui até o final de 2020 e tal, mas daqui a pouco a gente chega lá. 2020 eu meio que separo em duas partes, que é a primeira metade de 2020 e a segunda metade de 2020. Porque eu acho que a primeira metade de 2020 eu ainda tava muito nessa vibe de ilustração, coisa e tal. Eu cheguei a fazer um curso de pintura, eu tava ali realmente amadurecendo bastante o meu sombreado, coisa e tal. E foi uma época que eu fiz essa série aqui com 7 personagens originais meus. Eu trouxe aqui 2 pra vocês verem, mas tem todos eles lá no meu Instagram, se vocês quiserem olhar. E quando a gente passa para a segunda metade de 2020, eu acho que ela é extremamente marcada por uma ideia de experimentação. Porque eu sinto que na segunda metade de 2020 eu dei uma travada, assim, saca? Porque eu tava tão focada em estudar e estudar e estudar, tanto que eu sinto que 2020 eu tive uma evolução gigantesca em termos técnicos, principalmente questão de anatomia, coisa e tal. E eu tava naquela escalada de estudar igual louca meses, estudando, e tipo assim, eu parei assim e falei, gente, eu não aguento mais, não tem mais graça desenhar o que tá acontecendo. E daí eu simplesmente tirei um tempo da minha vida, na segunda metade de 2020, pra sentar e desenhar simplesmente o que eu queria. Sabe? Eu queria experimentar coisas novas e fazer coisas diferentes, porque querendo ou não, a gente fica fazendo, né, sempre a mesma coisa e a gente acaba caindo em algum tipo de rotina, por assim dizer.
E daí eu comecei a fazer coisas simplesmente pra experimentar. Então eu fiz muitas aquarelas também nessa segunda metade de 2020, algumas experimentações em aquarela, coisa e tal. Guache também, eu comprei alguns materiais novos. Eu comprei guache, eu comprei algumas canetas da Posca pra tentar fazer algumas coisas diferentes. E foi uma época que eu desenhei muito em sketchbook, tanto esse aqui pra aquarela, né, que na real é mais um bloco do que um sketchbook, mas eu também desenhei muito no sketchbook mesmo, então eu fiz algumas experimentações como essa aqui, que eu fiz com Posca. Eu retomei trabalhos com materiais que eu já não trabalhava tanto, como por exemplo lápis de cor, então eu fiz algumas coisas que eu achei bem legais em lápis de cor. Ainda na vibe de experimentações eu fiz algumas coisas com caneta Bic, que eu queria testar, tipo, largar a mão de cor que tem que ser, trabalhar com paletas de cores mais restritas, então eu fiz algumas coisas usando caneta esferográfica mesmo, que é um material que, querendo ou não, você tem uma grande limitação de cor, né? Porque você não tem grandes variações de cores em esferográfica. Então também fiz alguns trabalhos que eu achei bem legais, bem divertidos, bem interessantes. E daí, gente, o que foi que aconteceu? Na verdade é uma coisa que já vinha acontecendo antes e provavelmente essa fase de experimentações que eu fiz ali uns 2, 3 meses, realmente largando e fazendo as coisas simplesmente porque eu queria, já vinha disso. Mas basicamente eu acho que todo mundo, em alguma maneira, teve algum tipo de crise pessoal em 2020. Pandemia, gente morrendo, desgraça, todo mundo preso em casa, mudou a rotina de todo mundo. E eu me peguei pensando muito, tipo, o que é que eu tô fazendo? Qual que são os meus objetivos? O que eu quero com o meu trabalho? O que eu tô correndo atrás? E basicamente começou mais ou menos ali por maio, meu aniversário, quando eu entrei no ano 9. Pois é, começou ali por maio, eu tava fazendo um curso e daí eu fui bastante questionado nesse curso, tipo, tá, mas qual que é seu objetivo com a sua arte? Eu tava tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei pra onde eu tô indo. E basicamente eu comecei, tipo, a entrar nessa crise, meu Deus do céu, vou largar tudo, sei lá, vou virar coach, saca? Isso dá muito trabalho, que horror. E daí eu comecei a estudar magia, numerologia cabalística, organização, coisa de coach. E foi nesses rolês aí que eu descobri que eu tava realmente vivendo o meu ano 9 da numerologia, que é um ano que traz muito esse sentimento de insatisfação com o que você anda fazendo e querer mudar e mudança e realmente repensar os objetivos de vida. E eu me peguei pensando nisso. E, gente, eu escrevi coisa pra caralho. Eu enchi um caderninho inteiro, gente. Eu enchi um caderninho inteiro, assim, de pesquisa, de pensar ali as coisas e refletir o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu quero da minha vida. E, na verdade, assim, eu enchi 2 caderninhos, na verdade, que tem outro que não tá aqui, mais esse aqui, que eu praticamente enchi ele inteiro de reflexões e coisa e tal. E foi nesse momento da minha vida que eu tive vontade de retomar um sonho antigo meu, que, na verdade, é uma coisa que eu sempre gostei, mas eu nunca realmente levei a sério, que é quadrinhos. Sim, é óbvio que eu já consumia quadrinhos, eu fiz um TCC sobre quadrinhos quando eu me formei na faculdade, coisa e tal, só que é uma coisa que eu nunca tinha levado a sério e eu tava tipo assim, por que eu tô perdendo tempo da minha vida, sabe? Tipo, por que eu não corro atrás disso que é uma coisa que eu realmente gosto de verdade? E assim, pode ser que eventualmente nada disso dê certo, dê tudo errado e eu nunca consiga realmente ganhar a minha vida produzindo quadrinhos ou sei lá, enfim. Mas eu acho que eu senti uma necessidade de tentar, de correr atrás. E quanto mais eu entrava e mais eu pensava nisso, me vinha essa ideia, tipo, não tem porquê não dar certo se eu me esforçar, se eu correr. E daí eu acho que a partir ali do final de 2020 até esse momento, eu acho que a palavra que poderia descrever o meu ciclo, o meu trabalho, coisa e tal, é foco. Então eu tenho estudado muito, eu tenho corrido atrás de coisas que eu tenho dificuldade, eu nessa época eu comecei a acordar às 5 horas da manhã pra estudar desenho, gente. Então assim, eu acho que foco realmente é a questão e vocês aí
desse outro lado, que acompanham o meu trabalho, vocês devem estar começando a ver essas coisas acontecendo, que eu já comecei a postar do meu projeto de quadrinhos que eu comecei a trabalhar. Então eu peguei os personagens meus que eu ressuscitei. São personagens que eu tenho há muitos anos e eu sentei e eu falei, tipo assim, eu preciso fazer, sabe? Eu preciso sentar e eu preciso fazer. Porque se eu ficar pensando que eu preciso disso, aquilo outro, a questão é que o quadrinho nunca sai do papel. Então foi basicamente isso. Na verdade, foi uma conversa que eu tive com outra artista, a Camila Raposa, ela é do Rio Grande do Sul. Vou deixar o link pra vocês conhecerem o trabalho dela. Ela fez esse Strange fofinho aqui que eu tenho aqui embaixo. E ela, tipo, eu falei pra ela, não, porque eu fico tentando planejar isso, aquilo outro. E daí ela olhou pra mim assim e falou, cara, eu acho que só Marvel e DC, que tem uma equipe de 15 pessoas trabalhando em cima de uma única revista, tem a capacidade de fazer esse nível de planejamento, saca? E foi nesse momento que eu parei e eu falei, eu vou simplesmente fazer. E talvez esses primeiros capítulos tenham vários erros, assim, não, com certeza, esses primeiros capítulos vão ter vários erros, vão ter várias coisas que eu poderia ter feito diferente, mas eu acho que eu sentei e eu fiz, e eu acho que esse que é o mote. E é com essa ideia que eu tô entrando, basicamente, nesse novo ciclo, nesse novo ano, nesse ano 1. E vocês já devem ter visto aí umas coisinhas dos meus personagens queridíssimos que eu andei postando no Instagram. Então, aí esses gracinhas, e vocês vão ouvir falar mais deles, porque é um projeto que eu tô realmente querendo focar bastante nele, e a partir, pelo menos agora, tô fazendo um curso de história em quadrinhos, tô correndo atrás, tô produzindo, eu já desenhei todas as páginas do capítulo 1, tô agora na fase de finalização delas, provavelmente muito em breve eu vou publicar aí esse primeiro capítulo pra vocês. E é basicamente isso, esse é o momento que eu estou agora, deixando esse ciclo que eu conversei com vocês aqui nesse vídeo e começando um novo. Então, se vocês têm interesse em entender alguma dessas coisas que eu falei pra vocês sobre numerologia cabalística, etc e tal, eu vou deixar alguns links na descrição pra vocês terem alguma noção aí, se não for do interesse de vocês, né? E nesse novo ciclo, além da questão de história em quadrinhos, eu também estou aqui lançando uma nova fase, querendo ou não, né, da minha produção, da minha presença online. Não só eu quero trazer muito mais vídeos pra vocês, que eu falei no começo do ano que eu queria trazer mais vídeos pra vocês esse ano, mas eu tava muito ocupado terminando de trabalhar no projeto do curso, que se vocês estão acompanhando lá no Instagram, talvez vocês já tenham visto, mas acabou de sair um curso que eu tava produzindo a respeito aí de sombreado, finalização, luz e sombra, fundamentos. Então, gente, dá uma conferida nisso também. Eu tenho certeza que se vocês também querem partir pra essa coisa de foco, de estudo, eu tentei produzir pra vocês um conteúdo super bacana que vai trazer pra vocês um passo a passo, uma coisa legal e bem estruturada pra vocês estudarem todas essas questões de fundamento de desenho, luz e sombra, valores, cores, para vocês realmente aprenderem a partir de um rascunho simples para um desenho finalizado, bacana, mais ou menos assim como eu tenho produzido. Então confere, gente, eu vou deixar para vocês na descrição todos os links, dá uma olhadinha lá no curso, eu tenho certeza que vai ser bem bacana e vocês vão ver muito mais coisas a respeito das coisas que eu vou apresentar para vocês nesse curso agora nesses próximas semanas que a gente vai ter agora em maio. Beleza, gente? Então foi um prazer contar essa história aqui pra vocês, compartilhar um pouco, né, desses anos e assim, né, gente, pelo amor de Deus. O que eu queria realmente trazer pra vocês com isso tudo é pra falar que vocês têm que parar de ser tão imediatistas e tão desesperados. E assim, gente, não é uma coisa que vai acontecer em 1, 2 anos. Então, entre esse desenho e esse outro desenho, a gente tem 8 anos. E evolução é uma coisa que vai acontecer, vai vir. Continue se dedicando, corram atrás, porque é o que eu falei. Se eu realmente me dedicar e se eu realmente correr atrás, não tem por que o meu sonho de trabalhar com histórias em quadrinhos não acontecer. Eu tenho certeza que o seu sonho, independente do que é que ele seja, também vai acontecer. Então, corra atrás, foquem, comprem meu curso para vocês aprenderem mais sobre fundamentos do desenho, dá uma olhadinha lá. E eu vejo vocês, gente, no próximo vídeo, tá? A gente vai ter vários vídeos saindo agora em maio, então fiquem ligadinhos. Um beijo e até!